Então eu entrei e foi com outro. Belezura, meus senhores mecânicos clássicos. Deixa eu entrar aqui com o meu tablet, porque eu esqueci. Pronto. Galera, então o que nós temos aqui a fazer? A aula passada a gente introduziu as leis de Newton, né? Fizemos ali um contexto histórico sobre os acontecimentos da época, como que as coisas aconteceram, e é importante ter esse ponto de vista próximo quando está estudando qualquer coisa da física. E agora vamos aplicar, né? Quando a gente aplica as leis de Newton, a gente tem que tomar muito cuidado, porque lembrem que todas as leis da mecânica, ela precisa de um referencial. Então, você tem que adotar um referencial para você aplicar a equação da segunda lei de Newton. Porque se você não tiver um referencial, galera, você não sabe para onde as coisas estão indo, né? E você não consegue nem medir a posição, não consegue medir velocidade, porque tudo isso depende de um referencial. E a escolha de um referencial inconveniente pode te trazer uma maratona matemática desnecessária. Então, é legal você saber qual referencial melhor a ser adotado, mas isso você acaba adquirindo com o passar do tempo, né? Com o passar do tempo. Então, vamos lá. Eu vou fazer 2 aplicações hoje, e depois eu quero que vocês façam os exercícios, tá? Que depois eu vou escolher lá para vocês. A primeira aplicação, simples, galera, aplicação que vocês já conhecem, mas aqui a gente pode tirar bastante informação, tá? Da aplicação, inclusive, algumas dessas aplicações são levadas para o ensino médio, beleza? Então, eu vou pegar aqui o movimento de um corpo. Próximo à superfície terrestre. Então, próximo. Próximo à superfície terrestre. Eu tenho uma figurinha aqui. Aqui será? Acho que ela é nova, aqui, ó. Isso, aqui. Olha só, galera, imagina que do alto de um prédio, você vai lançar um objeto, tá bom? Uma velocidade inicial V0. Tá? Esse prédio está na altura H em relação ao chão, e aí essa velocidade vai fazer um ângulo θ de inclinação em relação horizontal. Problema clássico, um problema de balística, um problema que vocês já fizeram essa conta várias e várias vezes, só que eu quero fazer aqui agora com um rigor matemático um pouco mais forte, assim, mais intenso, beleza? O que acontece? Primeiro, você precisa estabelecer um referencial. O que é estabelecer um referencial? É estabelecer primeiro onde que está o eixo X, onde está o eixo Y, onde está o eixo Z, e onde está a origem desses eixos. Você pode escolher, sem problema algum, a origem aqui no pé do prédio, por exemplo, né? E aí você coloca a orientação do seu eixo Y para cima, seu eixo X para a direita, e o eixo Z aqui saindo do quadro, né, da tela. Essa é uma orientação? Não tem problema algum, é uma orientação. E aí, quando você olhar para essa orientação, você vai ter que pensar no seguinte: qual seria a posição inicial do objeto? O objeto ele vai ser lançado de uma altura H do prédio, então a posição inicial dele é H. Tudo bem? Outra coisa, tudo que estiver para cima terá um valor positivo, porque a orientação do eixo Y está sendo colocada para cima. Isso é uma escolha?
É uma escolha sem problema algum. Se você fizer isso, como é que fala? O eixo Y para cima, aí a força-peso para baixo, ela vai ter um valor negativo. Tudo bem? Então, essas escolhas, galera, elas têm que ser feitas antes de iniciar o problema e você vai assumir. É claro que essas escolhas, elas são meramente arbitrárias, cara. Você pode escolher do jeito que você quiser. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o sistema de referência em cima do ponto onde a bolinha é lançada, beleza? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Mas isso é uma escolha que você pode fazer de maneira completamente arbitrária, tá? Então, ó, eu vou selecionar esta direção aqui como a direção Y positiva e essa direção aqui como a direção X positiva. Ou seja, em termos dos nossos vetores unitários, essa aqui é a direção J, essa aqui é a direção I. Pode crer? E aí, à medida que essa bolinha viaja, eu sei que ela tem aí duas componentes de velocidade, né? Percebam que eu posso escrever essa velocidade da seguinte maneira, eu posso escrever ela assim, ó. Essa velocidade inicial no eixo X. Não, vou botar assim. A velocidade V, 0, quem ela é? Ela vai ser uma velocidade inicial no eixo X, na direção I, mais uma velocidade inicial no eixo Y, na direção J. Ok? Se você aplicar aí a componente, né, a projeção do seu vetor, essa velocidade V0, ela vai ser V0 cosseno θ na direção I e V0 seno θ na direção J. Beleza? Essa aí é a nossa velocidade. Eu vou escolher este ponto ali como sendo o ponto onde o Y vale 0. Ah, isso é uma escolha. Então, minha origem começa nesse ponto aqui, ó, onde o Y é 0. E aí, quando ele estiver acima desse ponto, o Y é positivo. Quando ele estiver abaixo desse ponto, o Y vai ser negativo. Percebam de novo, isso é uma escolha. Bom, a outra coisa que a gente tem que olhar é para as forças que atuam nesse objeto. A gente vai desprezar a resistência do ar, por enquanto, tá? No segundo exemplo, eu vou botar a resistência do ar. Mas, enquanto esse objeto viaja, existe apenas uma força aplicada sobre este objeto. Apenas uma, que é a força peso, né? Que é a força da gravidade. Então, vamos botar ela aqui, ó. E aí a gente já enxerga que essa força-peso, ela tem a direção do eixo Y para baixo. Vou botar aqui, ó, o vetor P. É o vetor P. E o vetor peso, ele vai ser dado pelo produto da massa vezes a aceleração da gravidade vetorial, né? E a gente estabelece isso como sendo assim, ó, massa vezes o módulo da gravidade. Aí eu vou colocar um sinalzinho de menos aqui na frente, tá? Na direção J. Tá bom? O que eu estou fazendo? Eu escrevi que o vetor G, vou escrever isso direitinho, né? Ele é o G, na verdade, é o menos G, na direção J. Beleza? Essas coisas vetoriais, galera, vocês têm que ficar muito atentos, porque isso faz toda a diferença na hora que você constrói um problema. Né? Na hora que você, depois de construir, você vai resolver o problema. Então, vamos lá, cara.
Como essa força aí é a única, então ela vai ser a nossa resultante, né? Então isso quer dizer que, de acordo com a segunda lei, sempre que eu falar segunda lei, vocês já sabem que é a segunda lei do tio Newton. O que ela vai dizer? Que a força resultante é igual a derivada do momento em relação ao tempo, beleza? E a nossa força resultante, ela então vai ser escrita assim, ó, m dv dt, isso aqui é a taxa de variação do momento linear, né? Porque a massa é constante, certo, galera? E isso vai ser igual a força-peso, que é menos mg na direção j. Então, percebam que com essa equação aí, você já conclui que só existe mudança de velocidade na direção j, porque a taxa de variação da velocidade acontece na direção j. Nas outras direções, x e z, por exemplo, não tem mudança de velocidade. Pode ter velocidade? Pode. Inclusive tem, né? Eu tenho uma velocidade no eixo x, mas essa velocidade não varia. Por quê? Porque, de acordo com essa equação que está aí, eu só tenho dv dt na direção j. Certo, galera? Isso é importante ficar claro. Então, eu vou escrever essa equação agora da seguinte maneira. Esse dv dt, lembrem que ele vai ser o nosso r ponto. Tá? E quem é o r? O vetor r, vamos estabelecer ele aqui também, porque ele é um cara importante, tá? Vou botar de azul clarinho aqui. Só dar uma afinada aqui. O nosso vetor r, ele vai ser a distância do objeto até a origem. Esse cara aqui é o vetor r. Tudo bem? E à medida com que esse r varia, é a derivada do r em relação ao tempo, é o r ponto. Vocês já sabem o que é o r ponto. Então, vamos escrever o seguinte. R ponto, beleza? Porque isso aqui é a segunda lei de Newton. Opa. R ponto vai ser igual a quem? Vai ser igual a menos mg na direção j. Maravilha. Se você cancelar as massas, né? Você vai ter que... Aqui é o R dois pontos, né? Você vai ter que o R dois pontos vai ser igual a menos G na direção J. Bom, essa é a equação que nós vamos desenvolver. Como que a gente desenvolve ela? Vamos lá. Eu vou integrar dos dois lados. Antes de integrar dos dois lados, eu vou escrever assim, ó. Quem é o R dois pontos? Nada mais é do que o dr ponto dt igual a menos g na direção j. Estou só relembrando as notações, tá? Ou, em outras palavras, isso é o dv igual a menos j dt, passei o dt para cá, menos g, né, dt na direção j. Tudo bem, galera? Troquei aí o r ponto pelo v só para a gente ter essa noção do que é cada coisa. Bom, aí eu vou integrar dos dois lados, cara. Quando eu integrar dos dois lados, eu tenho que tomar cuidado com as unidades, né? Porque, olha só, do lado esquerdo, eu tenho unidade de velocidade. Do lado direito, eu também tenho que ter unidade de velocidade, porque eu estou igualando duas grandezas. Então, e aí você fala, tem unidade de velocidade, professor? Tem, porque a gravidade é a aceleração, que é metro por segundo quadrado. O dt é a unidade de tempo. Então, unidade de tempo aqui com unidade de tempo lá embaixo, isso volta a ser metro por segundo e bate com a unidade de velocidade do lado esquerdo, tá bom? Então, tem unidades de velocidade de um lado e unidades de velocidade do outro lado. Quando você integrar isso, você vai integrar, então, o dv menos a integral
de G, deixa eu deixar o G já fora. Integral. Olha o Denis aí. Integral de dt na direção J. Bom, a integral da velocidade, eu vou... não, na verdade eu vou integrar aqui eu vou integrar o dv de 0 até uma velocidade v, tá? Na verdade de v0, né? Deixa eu pensar como é que eu vou fazer isso de uma maneira mais legal. R dois pontos, é o dr dt. Isso vai ser então aqui um V0 até um V final. Pronto. E aqui vai ser de 0 a t, né? Que a gente resolve o nosso problema. Então, isso aqui vai ficar V menos V0. Perceba que tudo isso aqui é vetor. É igual a menos G vezes T, né? Isso na direção J. Pronto. Com isso, a gente encontra a equação da velocidade. Tudo bem? A equação da velocidade, então, vai ser igual a V0 menos GT na direção J. Isso vocês já conhecem, né? Agora, vamos colocar essas componentes do V0 para jogo? Quando você colocar essas componentes do V0 para jogo, eu já vou escrever assim, ó, esse V aqui, ó, ele depende do tempo. E o V0, lembrando que o V0, ele vai ser o V0 cosseno de θ na direção I, mais o V0, e agora é o módulo, né? Seno de θ na direção J, belezinha? Menos GT na direção J. Vamos juntar as componentes. A velocidade V, então, em função do tempo, vai ser dado por V0 cosseno θ mais V0 seno θ, não é isso? Menos GT, esses dois aqui na direção J. Pronto. Então, fica claro aí que a velocidade na direção I, faltou o I aqui, ela é constante, né? Isso a gente já sabia. Então, a velocidade na direção I, ela é constante. Eu só vou ter variação da velocidade na direção Y, na direção J, porque tem um tempo aí jogado no meio. Eu vou chamar isso aqui de equação 1. Beleza. Aí, com essa equação, a gente pode, por exemplo, encontrar a equação da posição, sem problema nenhum, né? Se você pegar a equação 1 e integrar ela, vamos lá? Então, ó, a posição é encontrada através de... Então, vamos lá, eu vou integrar de um lado e de um outro lado, tá bom? Mas para integrar de um lado e do outro lado, eu vou escrever assim, ó. Antes, vamos escrever assim. A velocidade é dr dt, e do lado de lá a gente vai ter V0 cosseno de θ na direção I, mais V0 cosseno
menos GT na direção J. Então, pronto. Então, quando a gente fizer a integração, galera, o lado de cá vai ficar uma integração em dr, beleza? Uma integração em dr. Aí o dt vai para lá multiplicando, eu vou ter aqui uma integral de V0. Dá um banho na sua bisneta. Abriu o áudio aí, Rosane. Ô, tô falando do cachorro aqui. Beleza, o dt foi multiplicando aqui, mais a integral agora desse outro pedaço aqui vai ser V0 seno θ menos GT, aí vai vir um dt na direção J. Beleza, essas integrais, galera, aqui, ó, a integral do lado esquerdo corre de R0 até R, aqui vai de 0 até t, que eu estou integrando no tempo, e aqui de 0 até t também. Então, nós vamos ficar com um R final menos um R inicial. Do lado de lá, você vai ter um V0 cosseno θ vezes o tempo na direção I, ok? Aqui vai dar um V0, vamos botar assim, ó, vou fazer por partes, né? V0 seno de θ vezes o tempo na direção J, menos GT ao quadrado sobre 2 na direção J. Pronto. E aí, com isso, você encontra a equação da posição. Lembre que nós escolhemos a posição inicial ser zero. A gente estabeleceu que a origem do problema está lá no momento em que a partícula sai, né, daquela posição quando o tempo está zerado. Então, a nossa escolha, isso é uma escolha nossa, beleza? Poderia ter sido outra escolha, mas a nossa escolha vai mostrar esse cara ser zero. Então, a minha equação da posição R em função do tempo vai ser dada por V0 cosseno de θ vezes o tempo na direção I. Então, eu tenho aí, na direção I, a posição ela varia linearmente com o tempo, como tinha que ser, porque é um movimento uniforme. Mas, e aí agora, no eixo Y, a velocidade varia quadraticamente com o tempo. A velocidade não, desculpa, a posição. V0 seno θ vezes o tempo menos GT2 sobre 2 J. Pronto. Essa é a nossa equação da posição. Aí você vai ver que agora as coisas ficam bem diretas, porque olha só, da equação 1, aquela lá de trás, a gente pode, por exemplo, encontrar a altura máxima. Vamos lá? Da equação 1, encontramos o instante eu vou chamar essa equação aqui de 2, tá? Pra gente falar línguas. Da equação 1, encontramos o instante de altura máxima. Ou seja, vamos lá para a equação 1. A equação 1, galera, tem aí a velocidade no eixo x e a velocidade no eixo y. Eu sei que quando o bichinho atingir a velocidade, a altura máxima, a velocidade no eixo y, ela vai zerar, né? Porque ela vai decrescendo, por conta desse menos gt aqui, ó. Essa parcela menos gt vai tirando velocidade do eixo y, e aí quando ela atingir um valor, né, zero, a velocidade zero, ela não sobe mais.
Então, atingiu o valor, o ponto máximo de altura máxima. Daí ela passa a cair. Então, basta fazer a velocidade y ser zero que a gente encontra um instante de altura máxima. Olha que bonitinho. Então, quem é o VY que estava lá? Ele era o V0, seno de θ, menos GT, igual a zero. Legal? E aí, se você isolar o tempo nessa historinha, fica assim, ó. V é igual a V0, seno de θ, sobre G. Tudo isso aí vocês já fizeram. Eu vou chamar essa equação de 3. Vou chamar essa equação de 3. Se eu substituir essa equação, então, substituindo a equação 3 em 2, o que nós vamos ter? Galera, a equação 2, essa aqui, ó, é a equação da distância. Se eu substituir a equação 3 na equação 2, eu descubro qual é o x que o meu objeto atinge a posição máxima, a posição de altura máxima, né? E qual é o y, onde atinge essa posição de altura máxima. Em outras palavras, a altura máxima. Beleza? Então, vamos lá, vai ficar assim, ó. R é igual a V0 cosseno de θ vezes o tempo, mas o tempo agora é V0 seno de θ sobre G, isso na direção I, ok? Mais, agora vamos substituir lá no outro, mais V0 seno de θ vezes o tempo, aqui tem um parênteses, né? E o tempo é V0 seno de θ sobre G menos G vezes o T ao quadrado. Então, vai ficar V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ sobre G ao quadrado. Tudo bem aí, galera? Tudo isso na direção J. Tudo isso na direção J. Então, temos as duas componentes aí. Em outras palavras, o R, agora, ele vai ser dado por... Vamos juntar? V0 com V0 dá V0 ao quadrado. Mas vamos colocar em evidência o V0 ao quadrado, que aparece em todo mundo. V0 com seno. Então, vai ficar V0 seno θ sobre G. Estou botando em evidência, tá? O primeiro termo, quem é? Vai sobrar só o cosseno, estão vendo? Vai ficar cosseno de θ na direção I, mais quem vai sair dali, ó? O V0 quadrado vai sair, o seno vai sair e o G vai sair. Eu vou cortar esse G com esse. E a gente tinha um 2 aqui, né? Que era meio de GT2. Então vai ficar 1/2. 1/2 de quem? De seno de θ. Será que cabe lá em cima? Cabe 1/2 de seno de θ em J. Entenderam aí o que eu fiz? Botei o V0 quadrado seno de θ fatorado para fora. E aí vai aparecer esses dois termos aí, o cosseno de θ na direção I e o meio de seno de θ na direção J. Vamos chamar essa equação de 4. Pode ser importante daqui a pouquinho. Equação 4.
Beleza? Então, essa equação, ela dá para a gente qual é a posição x e qual é a posição y, a distância x e a distância y, quando você atinge a altura máxima. E aí a altura máxima já está pronta aí, né, galera? A altura máxima é só você pegar o j. Isso aí vocês todos já fizeram lá na mecânica, mas vocês estão vendo que agora vocês têm aberto aí tanto o x quanto o y. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a equação 2, que é essa equação aqui, ó. Beleza? Vou pegar essa equação 2 e vou tentar descobrir agora o alcance. Beleza? Mas como que eu vou fazer isso? Eu vou explicitar as componentes do R. Então, vamos lá? Vou escrever assim, explicitando as componentes em 2, a gente vai escrever assim. Como é que eu explicito as componentes em 2? Galera, o R é o vetor posição, né? O vetor posição, ele tem um x e tem um y. Então, eu vou escrever um x de t na direção I, mais um y de t na direção J. Tudo isso aí é o R. Ok? Então, vocês estão vendo que é muito prático trabalhar com vetores unitários, porque você consegue enxergar ao mesmo tempo as duas direções separadas. Isso vai dar, vamos lá para a equação 2, ó, V0 cosseno θ vezes o tempo na direção I. E aí, bicho, não vai caber aqui não, não é possível. Não vai caber não. Mais. Vou passar lá para o outro quadro, tá? Temos. Vai ficar assim. X de t na direção I mais y de t na direção J. Isso vai ser igual, era o V0, né? Cosseno na direção I, vezes o tempo, faltou o tempo aqui, mais, aí eu vou abrir aqui um parênteses, era o V0 seno θ, vezes o tempo, menos G, t quadrado sobre 2, tudo isso aqui é resultado que você já conhece. Tudo isso na direção J. Pronto. O que eu fiz? Eu escrevi agora as componentes I e J dos dois lados da minha equação. Então, eu posso igualar as componentes X e as componentes J, né, fazendo, então, uma equação para cada eixo. Tá? Eu já vou fazer o seguinte. Dessa forma, ó, eu quero saber onde que esse corpo vai atingir o solo. Então, ó, dessa forma, o corpo atinge o solo nas coordenadas. Vamos lá, galera, olhar para o desenho agora. Quando ele atingir o solo, eu vou ter uma distância em relação à origem. Vou colocar bem aqui, ó. Essa distância aqui eu vou chamar de A. Pode crer? Deixa eu usar a corzinha certa.
Então, quando atingir esta posição aqui, nós vamos ter um x igual a A e o y igual a menos H. Faz sentido? Porque o nosso zero está lá onde você chutou a bola, lá em cima do prédio. Então, como o chão está abaixo do nosso nível zero, a uma altura H, que é a altura do prédio, então o Y vai ser igual a menos H. É por isso que você tem que tomar cuidado com as suas referências. Se você escolhesse a origem no solo, aí esses valores não seriam assim. Vamos lá. Então, eu vou só repetir ali o que eu escrevi. Ó. O X vale A e o Y vale menos H. Então, o conjunto de equações para a direção I. Galera, a direção I eu vou igualar o que é da componente I de um lado com o que é da componente I do outro. Ok? Então, o X vira A, o X vira A, e isso tem que ser igual a V0 cosseno de θ vezes o tempo. Beleza? Olha lá. O X virou A. E o V0 cosseno de θ na direção I. Vou ter que fazer a mesma coisa para o Y, né, que é o J. Então, as componentes J, o Y vai virar menos H. E a gente vai ter aqui V0 seno de θ. V0 seno de θ vezes o tempo, menos T ao quadrado sobre 2. Beleza? São duas equações independentes. O eixo x e o eixo y, eles passam a ser independentes. Eu vou chamar essa equação de cima de 5 e a equação de baixo de 6. Beleza. A equação 6, galera, vocês estão vendo como é a equação do segundo grau, né? Se é uma equação do segundo grau, a gente pode resolver ela. A gente consegue achar o tempo que a bolinha leva para chegar ao chão. Então, ó, a equação 6... A equação 6 nos leva vamos lá para cima. Vocês estão vendo que um problema aparentemente simples, que vocês já resolveram, a gente consegue explorar muito, apenas olhando para as componentes vetoriais, ok? Então, vamos deixar do jeitinho que vocês gostam aí, essa equação do segundo grau. Vou botar o gt quadrado no começo, ele vai ficar positivo, né? Então, vai ficar assim, ó. Gt quadrado sobre 2. Aí, o cara que tem o tempo linear vai ficar menos, estou invertendo o sinal, V0 seno θ na direção T, ok? E aí, o cara que está do lado de lá do sinal de igual, ele vem para cá, eu vou passar ele, né, com um sinalzinho de mais, então mais H. Isso tudo igual a zero. Certo isso? Né? Bom, então vamos lá. Vamos resolver a equação de Bhaskara. A equação de Bhaskara vai ser menos B, então menos com menos vai dar mais, vai ficar V0 seno θ, esse é o B, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado, então V0 ao quadrado, seno ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, então menos 4 vezes G sobre 2,
vezes H. Vezes H. Tudo isso dividido por 2A, né? Isso dividido por 2 vezes G sobre 2. Então, aqui vai embora aqui com aqui. 4 com 2 também vai dar uma cancelada. E a gente vai poder escrever o tempo da seguinte maneira. Ó. Tempo é igual. Eu vou já trazer o G para cá. Estava lá no denominador, estão vendo? Vai ficar 1 sobre G, que multiplica V0 seno θ, marromeno, a raiz quadrada de... Vou botar o V0 em evidência, tá, galera? Vai ficar assim, ó, V0 ao quadrado, que multiplica seno ao quadrado, menos 2, porque sobrou 2 ali do 4, GH, e aí eu tenho que inserir o V0 ao quadrado aqui, porque eu fatorei ele lá, né? Enxergaram o que eu fiz? Então tá. O que eu vou fazer? Vocês estão vendo que eu tenho 2 tempos. Um com mais, outro com menos. Com certeza, quando eu tomar o sinal de menos, esse valor que está dentro da raiz, ele vai se sobressair dentro, em relação ao que está lá fora, né? Não é isso? Na verdade, galera, calma aí. Eu acho que tem um errinho aqui, ó. Aqui é menos e aqui vira mais, hein? Agora faz sentido. Esse número que está dentro da raiz, ele é maior do que o número que está lá fora. Então, se eu fizer uma subtração aí, eu vou ter um tempo negativo. Tempo negativo existe? Existe, velho. Ele só quer dizer que aconteceu antes, o evento aconteceu antes do cronômetro estar zerado. Só que o meu problema, ele começa onde? Ele começa com a pedrinha no alto do prédio e eu vou chutar ela. Antes disso, para mim não me importa. Eu sei que antes disso, se a gente completar a curva matematicamente falando, o t igual a zero vai ser um tempo em algum lugar aqui antes, né? Vai ser aqui, ó. Só que como esse movimento não aconteceu do ponto de vista físico, a gente vai ignorar essa curva aqui, porque o movimento começou a partir, né, daquele ponto lá em cima. E só isso. Então não é que o tempo negativo não exista. Ele pode existir, ele só aconteceu antes do que você estava marcando como o tempo igual a zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ignorar o tempo negativo e vou tomar apenas o tempo positivo, que é o que importa para mim nesse momento. Então, ignorando o resultado negativo, e substituindo, já vou fazer direto, tá? E substituindo lá na equação da posição, ou seja, em 5, temos o seguinte. Cadê a equação 5? Olha a equação 5. Eu vou colocar, então, esse tempo esquisitão aí dentro daquele tempo ali da equação 5. E aí nós vamos ficar com A é igual a V0 cosseno de θ, que multiplica toda essa bagaceira aí, ó. 1 sobre G. Legal? 1 sobre G. Eu fiz uma conta muito doida aqui. V0 seno θ. Mais, já
desprezei o valor negativo. Raiz quadrada de... Ah, tá, eu vou botar o V0 aqui para fora também, tá? Saiu da raiz, tá? Seno ao quadrado de θ mais 2GH sobre V0 ao quadrado. Aqui tem um V0 ao quadrado. Oxi. Fecha. Bom, vamos organizar a casinha aí, galera. Organizando a casinha, o que vai acontecer? Ó, V0 ao quadrado, cosseno θ, sobre G. Vamos lá. Alcance é igual. V0 ao quadrado, porque tem V0 nos dois lados, né? Cosseno θ sobre G, que multiplica. Aí sobrou aqui um seno de θ mais uma raiz muito louca. Seno quadrado de θ mais 2GH. Tudo bem até aí, galerinha? Então, vocês estão vendo que o fato de lançar uma pedra do alto do prédio, isso já dá uma complicada, né? Eu vou chamar essa equação aqui de 7. Já dá uma complicada na situação. Porque, olha só, se você jogasse a pedra do chão, o que quer dizer isso? Que a altura é zero? O que será que daria isso aqui, hein? Vamos ver? Vamos fazer um H igual a zero, só para a gente estudar um caso? Então, para H igual a zero, temos que... Volta lá. Olha para a equação 7 e faz o H ser zero. Se o H for zero, esse termo aqui some, estão vendo? Só ele. Então, eu vou ter uma raiz quadrada de seno ao quadrado. Então, vamos lá, vai ficar assim. Alcance é igual a V0 quadrado cosseno θ, V0 ao quadrado cosseno θ, que multiplica o seno θ mais a raiz quadrada de seno ao quadrado. E esse troço aí é o próprio seno, né? Então, eu vou ter seno mais seno, vai dar 2 vezes o seno, de maneira que isso aqui vai ficar 2 vezes V0 sobre G aqui, né? V0 quadrado, cosseno θ, seno θ, sobre G. E esse resultado ele é familiar para você. Você já fez isso pelo menos umas trocentas vezes na sua vida, quando você estudou balística, né? Esse aí é o alcance quando você lança o objeto do solo, do chão. E aí o alcance vai ser dado por esse negócio. Você pode lembrar que essa relação aí de 2 vezes cosseno vezes seno te gera o seno do ângulo dobrado, né? Então, o alcance é igual a V0 ao quadrado seno de 2 vezes θ sobre G. Pronto, olha o resultado familiar aí. O lance é que quando você lança lá de cima do H
do alto do prédio, aí você gera um termo a mais aí do alcance, que é exatamente esse que a gente acabou de descobrir. Certinho, galera? Identificar aí a parada? Vocês estão vendo que se o H for zero, você consegue identificar o alcance máximo, né? Porque o alcance máximo depende do ângulo que você lança. E aí o máximo aí vai acontecer quando? Quando o ângulo for 90 graus, porque aí é seno de 90, só que como aí está 2 θ, então o θ tem que valer 45 graus, certo? Esse é um resultado que você também já conhecia. Então, logo, para H igual a zero, ou seja, chutando a bolinha lá do solo, o alcance máximo o alcance máximo ocorre para um ângulo θ igual a 45 graus. Todo mundo de acordo, né? Que se o θ for 45 graus, 2θ é 90, seno de 90 é 1, e aí você vai ter o alcance máximo sendo dado por V0 quadrado sobre G. Esse resultado você conhece. Agora, a pergunta é, e para o H diferente de zero? Se o H for diferente de zero, igual nós começamos o problema, será que nessa situação o alcance máximo também vai dar para 45 graus? E a resposta é não. Vamos ver? Então, porém, para H diferente de zero, para H diferente de zero, precisamos partir da equação. Cadê a equação? Essa aqui, ó. A equação do alcance, estão vendo? Eu preciso partir da equação do alcance, equação 7, e encontrar o máximo para ela. E quem está variando aí para esse máximo? O ângulo. E quando a gente tenta encontrar o máximo de uma equação, a gente precisa derivar essa equação em relação à variável. Beleza? Então, vamos lá. Precisamos partir da equação 7 e tomar a derivada, né, do alcance. Então, dA dθ igual a zero. Bom, galera, eu nem preciso dizer que isso vai dar uma concaidada gostosa. Você vai fazer essa containhada gostosa na sua casinha, devagarzinho, você vai derivar esse alcance em relação ao ângulo. Faz com calma. Fica aí como exercício para vocês. Beleza? Vai dar muita conta. Não se preocupem. Você vai chegar num resultado legal. Abre tudo, sem medo de ser feliz, cara. Vai devagarzinho, vai devagarzinho. Vocês vão chegar numa relação que é o seguinte. Eu já fiz essa conta aqui. Vocês vão encontrar uma relação de o seno de θ, ele vai dar 1 sobre a raiz de 2, que multiplica 1 mais GH sobre V0. Isso tudo aqui é elevado a menos meio. Tá? Ou seja, deixa eu até puxar aqui, ó. Fazer
Se eu fizer aqui, a gente não acaba antes do meio-dia e eu preciso fazer um outro exemplo com vocês, tá? Então, ó, isolando o θ dessa equação aqui de baixo, você sabe que 1 sobre a raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2, né? Na hora que você racionaliza esse negócio. E quando você isola o θ, aqui vai aparecer um arco seno da raiz de 2 sobre 2, que nada mais é do que 1 dividido pela raiz de 2, que multiplica 1 mais, era GH, né? GH sobre D0, tudo isso elevado a menos meio. E faz sentido você olhar para essa equação. Por quê? Porque se o H for zero, olha só que legal, cara. Se o H for zero, você vai ter apenas o arco seno de raiz de 2 sobre 2. E o arco seno de raiz de 2 sobre 2 é exatamente o ângulo de 45 graus. Então, bate com a nossa experiência, bate com a nossa teoria, né? Bate com tudo que a gente está acostumado. Deixa eu só trazer mais para cá. Deixa ficou. Aqui é 1. Belezinha? Então, tentem chegar nesse resultado aí. É bom para vocês treinarem aí resolução de conta mesmo, matemática. Dá uma álgebra boa. Mas não deixe de fazer, não. Entendido, galera? Então, olha o tanto de informação que a gente tirou de um movimento simples, aparentemente simples, né? Que você joga um objeto da altura de um prédio. Mas aí você tem que fazer com calma, separando as componentes. Dúvidas com esse movimento? Tranquilo? Assim, tranquilo, eu imagino que não, né? Mas aí vocês vão refazer essas contas aí, vão fazer essa final aqui, por favor. Aí vocês vão entendendo, vão se apropriando dessas contas. Eu quero fazer uma última aplicação, que é uma aplicação interessante, que essa sim vocês não fizeram, eu acho. Quando você joga um objeto no ar, você sabe que esse objeto está sujeito à resistência do ar. E essa resistência do ar é uma força de atrito, né? Só que essa resistência do ar, galera, ela vem da experiência, né? A gente consegue modelar essa resistência do ar e ela tem, em primeira aproximação, uma dependência da velocidade. Quanto mais rápido o objeto se move no ar, maior é a força de arraste sobre ele. Ou seja, maior é a resistência do ar sobre ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora considerar um objeto que eu vou soltar ele de uma altura do chão, tá? E eu vou levar em consideração agora que existe uma resistência do ar atuando sobre ele. Por exemplo, um paraquedista, né? Quando ele sai do avião, ele vai começar a entrar em movimento através da resistência do ar. É isso que nós vamos estudar agora. Deixa eu só ver qual cor que eu usei. Beleza, fósforo escuro. Então, segundo exemplo. Nós vamos chamar esse segundo exemplo de atrito viscoso. Tá? É porque é como se você estivesse se movimentando dentro de um fluido. E esse fluido é o ar. Atrito viscoso. Muito bem. Então, vamos fazer um desenho aqui. Vamos estabelecer um chão. Tem que montar o referencial, hein, galera? Se não montar o referencial, você não sai do lugar. Você precisa de um referencial. Então, aqui está o chão. Eu vou colocar uma bolinha aqui em cima. Vamos pintar essa bolinha de azul. Azul. Ok? E aí ela vai ser solta. Se ela vai ser solta, é porque nós vamos escolher a velocidade inicial dela ser zero. Isso é uma condição de contorno, né?
velocidade inicial dela é 0. Nós não vamos atirar ela para baixo, nós vamos apenas soltar. E aí, temos que estabelecer o referencial. Galera, como todo movimento acontece para baixo, eu posso escolher o referencial da seguinte maneira. Deixa eu botar uma seta aqui, ó. Vamos botar ela de pretinho, botar ela fininha. Esse aqui vai ser o nosso referencial. E aí eu vou colocar o eixo Y, galera, para baixo. Por quê? Porque fica mais simples de resolver esse problema botando o referencial positivo para baixo, porque não tem nada subindo. A bolinha vai só descer. E se ela só vai descer, não tem por que eu botar para baixo o negativo, né? É uma escolha feita pela gente. Eu poderia colocar ao contrário? Poderia. Ah, mas aí nós íamos ter outras consequências. Mas o resultado é o mesmo, não vai mudar o resultado. Muito bem. Isso quer dizer o seguinte, o vetor unitário J, ele aponta nesta orientação aqui, ó. Vou botar ele aqui fora para não confundir, tá? Então esse aqui vai ser o nosso J. É a direção, beleza? Vamos botar as forças? Eu sei que a força de atrito, senhores, então, eu vou escrever ela aqui, ó. A força de atrito, nós vamos assumir que ela seja proporcional à velocidade, então vai aparecer aqui uma constante de proporcionalidade, tá? Vezes a velocidade, tá bom? Então ela depende da velocidade. Só que ela é sempre contra a velocidade, então tem que aparecer um sinalzinho de menos aqui para dizer que ela é contra a velocidade. Então se a velocidade aponta para baixo, a força de atrito aponta para cima. Esse B, ele é só um parâmetro que vai determinar ali as condições do ar, beleza? Se o ar está muito quente, está muito frio, se ele é muito denso, se ele é mais leve, e a área de contato, os perfis de contato do meu corpo. Né? Tanto é que se você pegar um papel e deixar ele solto, aberto, ele vai ter um atrito diferente se você amassar ele, deixar cair. Pode crer? Porque aí quem manda nisso é esse parâmetro B aí. Pode crer? Então vamos lá. Vamos colocar as nossas forças. Eu vou ter para baixo a força peso, não é isso? Força peso é ela que vai tentar trazer essa bolinha para o chão. E aí, como ela está descendo, eu vou ter uma força contrária para cima, porque a força de atrito é contrária à velocidade. Então vamos lá, isso aqui é a força peso e essa aqui é a força de atrito. Tudo bem, senhores? Diga. Então, quanto maior a velocidade, maior vai ser a força de atrito aí nesse caso. Por quê? Porque quanto maior a velocidade, é como se mais ar estivesse passando por você. Então, esse ar está te atrapalhando cada vez mais. Certo? Quando a galera faz teste de aerodinâmica, com carro, eles colocam o carro dentro do túnel de vento e jogam um arzão em cima do carro, e quanto maior a velocidade com que esse ar passa pelo carro, maior é a resistência que o carro sofre. Faz sentido? Faz sentido. Vê se eu estou pensando certo. Na questão lá do trem-bala, como ele anda muito rápido. Por isso que ele precisa ter uma aerodinâmica diferente de um trem normal. Porque ele é mais rápido. Exatamente. Tá. Mas quando a gente coloca em força de atrito igual a menos B, é isso, né? Tá. A gente não está levando em consideração a aerodinâmica, né, do objeto que está caindo. Não, é uma constante. É uma constante que determina exatamente o formato do corpo aí. Então, esse B, ele vai englobar a aerodinâmica, ele vai englobar como que está o meio, se ele está muito viscoso ou pouco viscoso. É uma constante que envolve tudo isso. Aí a gente chama isso de B. Tá.
Então, o B é a constante que envolve o que mesmo? É a aerodinâmica e o que mais? E o quão viscoso é o meio. Tá, beleza. Beleza? Porque você pode pensar também que você está deixando cair um objeto dentro da água. Né? Aí, a viscosidade da água é diferente da viscosidade do ar. Sacou? E tudo isso está embutido nessa constante B. Beleza. Beleza. Valeu, professor. Valeu. E uma outra escolha que a gente tem que fazer, né, galera, que eu não falei aqui, é escolher a origem do sistema de coordenadas. Nós vamos escolher a origem em cima da bolinha. No momento em que ela é solta, eu vou escolher o y sendo igual a zero. Tá bom? Essas são as minhas condições iniciais aí do meu problema. Lembrando que a força-peso agora, ela continua sendo dada por massa vezes gravidade, só que agora a gravidade é para baixo e eu escolhi para baixo sendo positivo, então vai ficar mg na direção j, sem o menos. Lá no outro problema tinha um menos na frente por uma escolha minha. Agora eu escolhi para baixo positivo, então o peso vai assumir um valor positivo. Beleza? Isso é muito importante, tá, galera? Então, quem seria a força resultante aí nessa história? Vamos chamar de F, o vetor força. A força resultante vai ser a soma das forças. Então, é a soma do peso com o FAT, que é o atrito. Beleza? Vamos substituir todo mundo? De acordo com segunda lei de Newton, a força resultante é a massa vezes a derivada da velocidade. dv/dt. Estou deixando tudo em forma de vetores por enquanto, tá? dv/dt. Isso vai ser igual, então, ao peso. O peso é mg na direção j, não é isso? E a força de atrito, ela aparece como aqui, ó, menos bv. E esse v está na direção j. Então, eu posso colocar aqui v também na direção j. Beleza? Então, eu posso reescrever essa equação de cima assim, ó. Menos b, v, j. Pronto. E aí vocês estão vendo, galera, que tudo acontece no eixo y, né? Então eu posso tirar o caráter vetorial de todos esses caras aí e escrever tudo na direção j. Tudo na direção j. Então ficaria assim, ó. M vezes dv. Tá bom? Como eu sei que está em j, eu vou pegar só o módulo. Então, mdv. Vou passar já o dt para lá multiplicando. Vai ficar mg menos bv vezes dt, ok? Bom, para integrar isso aí, eu preciso deixar tudo na mesma dimensão, tá? Se você analisar direitinho aí, pode ser que as coisas não estejam na mesma dimensão. O que eu vou fazer? Eu vou levar esse mg menos bv, aí fica assim, ó. M sobre mg menos bv, vezes aqui o dv, né? Tudo isso é igual a dt. Por que isso? Porque agora eu tenho certeza que os dois lados estão na mesma dimensão. Aí você fala, pô, professor, como? Vamos analisar? Galera, o lado direito está em unidades de tempo. Então, o lado direito está em segundos, no sistema internacional. O lado esquerdo, aí a gente tem que pensar um pouquinho. O lado esquerdo está com massa em cima e força embaixo. Massa em cima e força embaixo, isto é o inverso da aceleração, né? Não é isso? E aí, esse inverso da aceleração está multiplicando a velocidade. Então, a gente teria... O inverso da aceleração seria segundo ao quadrado por metro. Esse é o inverso da aceleração. Vezes a velocidade, que é metro por
segundo. Isso vai dar segundo. Ou seja, os dois lados estão em unidades de tempo. Eu tenho que igualar tempo com tempo. Eu não posso igualar coisas sem ter a mesma unidade. Então, pronto. A partir desse momento, a gente faz o quê? Integra. Então, eu vou integrar o lado de cá e o lado de lá. Agora, o lado da esquerda, galera, ele está sendo integrado de uma velocidade inicial até uma velocidade final, correto? Mas a velocidade inicial, nós escolhemos ser zero. É uma condição de contorno. Então, vai de zero a uma velocidade final e o tempo vai de zero a t. Beleza? Como é que a gente integra esse troço aí? A gente pode fazer uma mudança de variável. Vamos lá? Eu vou pegar esse cara de baixo, mg menos bv, e vou chamar de u. Vamos lá. Então, eu vou chamar de u, o mg menos bv. Isso quer dizer, então, que o meu du vai ser igual a menos b, dv. É isso? Agora eu preciso mudar os limites. Porque a minha velocidade, ela está indo de 0 a v, né? Então eu preciso agora alterar. Quando a minha velocidade for igual a 0, isso faz o meu u se igualar a mg. E quando a minha velocidade, deixa eu botar aqui nas chaves, e quando a minha velocidade for igual à velocidade final, isso faz o meu u ser mg menos bv. Então vamos com calma, vamos substituir esses troços lá. Do lado esquerdo, então, ficaríamos assim, era m dividido por mg menos bv, né? Então vai ficar integral de m sobre u, no lugar do dv vai entrar du sobre menos b, belezinha? Então, uma integral. E essa integral agora ela vai de mg até mg menos bv. Vou fazer com calma. O lado de lá vai ser uma integral simples de dt. Eu já fiz isso, né? Isso aqui vai dar um t. T menos 0 é t. Então a gente precisa resolver essa integral do lado esquerdo. Mas ela é simples. Isso aqui vai dar o menos b trazendo para fora. Aqui ó, vai ficar menos m sobre b. Ok? Integral de mg até mg menos bv de du sobre u. E tudo isso é igual ao tempo. E essa integral de du sobre u, vocês sabem quanto vale, né? É o logaritmo natural. Então vamos fazer o seguinte. Aqui vai dar ln de u integrado de mg até mg menos bv. Isso tudo vai ser igual, ó, vou passar o b com menos, tá? Vai ficar menos b vezes t dividido por m. Legal? Galera, ln do de cima menos ln do de baixo, isso vai gerar uma divisão no logaritmando, que vai ser a divisão de mg menos bv sobre mg. Ok? Isso é igual a menos pt sobre m. Bom, aí agora a gente aplica aquela definição, né, cara, de logaritmo. Vocês lembram da definição? Que diz assim, ó, se o logaritmo de a
é igual a B, então é porque aqui a base é o logaritmo exponencial. Então, E elevado a B é igual a A. Não é isso? Então, como é que ficaria a nossa brincadeira aqui? Ó? Ficaria E elevado àquela exponencial, aquele cara negativo. Já vou botar aqui, então, ó, exponencial de menos BT sobre M. Isso vai ser igual ao cara que está dentro do logaritmando lá, ó. MG menos BV. MG sobre MG menos BV. Tudo lindo até aí, né? Bom, vou passar o... É isso mesmo? Não, ao contrário, né? MG menos BV. É ao contrário. MG menos BV em cima sobre MG embaixo. Então, vou passar o MG multiplicando, vai ficar MG que multiplica a exponencial de menos BT sobre M. Isso vai ser igual a MG menos BV. Ok? O que eu quero, galera? Eu quero isolar o V, né? Então, se você escrever assim, ó, BV, vê se vocês concordam comigo. Esse BV vai ser igual a MG menos MG exponencial de menos BT dividido por M. Ok? Vou passar o B dividindo e vou fatorar esse MG aí, ó. Eu já vou chegar na expressão para minha velocidade. A expressão é velocidade em função do tempo vai ser igual a mg sobre b, que multiplica 1 menos uma exponencial de menos bt sobre m. Olha aí que legal. Então, a minha velocidade agora, ela não é mais uma velocidade linear, cara. A gente vai ser equação de 1. Que agora aqui é um novo problema. Ela não é mais linear com o tempo, né? Se não fosse o atrito, percebam, se não fosse o atrito, ele ia cair com aquela equação que vocês conhecem, né? Que a velocidade ia ser igual a GT, gravidade vezes o tempo. Mas tem atrito. Se tem atrito, a velocidade ela vai sendo alterada. Vamos considerar, galera, agora um tempo longo o suficiente. Então vamos tomar aqui, ó, um tempo tendendo ao infinito. Belezinha? Se você faz isso, vocês concordam comigo que a exponencial lá, ó, ela vai para o infinito, a exponencial, só que é menos na frente. Isso quer dizer que está invertido, né? Porque lembra que a exponencial, deixa eu botar de outra cor aqui para vocês não acharem que é continuação, né? A exponencial de menos bt sobre m é a mesma coisa que 1 sobre a exponencial de bt sobre m. E se eu tomo o t tendendo a muito grande, isso aqui vai a zero. Né? Isso aqui tende a zero. Então, eu vou ter uma velocidade, quando o t vai para o infinito, dado pelo seguinte, cara, vai ficar só uma velocidade, vou chamar de velocidade terminal, é igual a mg sobre b. Olha que lindo, velho. Essa é a velocidade final de um objeto que cai no ar. É por isso que quando uma gotinha de chuva ela sai lá da nuvem, ela não chega aqui com uma velocidade muito violenta, porque em algum momento ela atinge a velocidade terminal e aí daí para frente ela passa a se mover com um movimento retilíneo uniforme. O paraquedista é assim, velocidade terminal. Se não houvesse resistência do ar,
ia chegar aqui embaixo com uma velocidade absurdamente grande, né? Uma gotinha de chuva. Mas a resistência do ar, ela vai aumentando a força, vai aumentando a força. Em algum momento, essa força, ela se iguala à força-peso, e aí, nesse momento, a aceleração é zero. Aí você começa a ter, então, uma velocidade constante. Legal, né? Paraquedista funciona assim. Paraquedista funciona assim. Aí você pode pensar, pô, professor, mas, cara, isso, calma. E se não tivesse o B? Se o B fosse zero, como é que eu encontro a equação para o B? Ou para a velocidade sem atrito? Porque eu sei que a velocidade sem atrito é dado por GT. Inclusive, a gente fez isso, né? Velocidade inicial é zero, então eu posso falar que a velocidade é igual a GT. Mas quando eu olho para a equação 1, eu não consigo enxergar que essa velocidade vai dar GT. Bom, aí temos uma mágica. A mágica é o seguinte. Aí eu tô acabando, tá, galera? Então, para B tendendo a zero, ou seja, para uma condição em que o atrito é muito pequeno, e aí muito pequeno quer dizer então que eu vou chegar perto do vácuo, que é o que é usado no ensino médio. Você despreza a resistência do ar e usa o vácuo. Para usar o vácuo, você tem que fazer o B tendendo a zero. Então, para B tendendo a zero, a gente precisa fazer uma expansão. É necessário usar a expansão. Deixa eu ir lá para o outro lado. Vou mudar de cor aqui só para vocês verem que é um parênteses no meio do caminho, tá? Vocês fizeram um cálculo 2, eu acho, né, cara? Isso aqui é série de Taylor, tá, galera? Uma exponencial elevada a x, a gente está expandindo em torno do x igual a zero, né? Ou seja, um x próximo de zero. Isso aqui vai dar 1 mais x mais x ao quadrado sobre 2 fatorial mais x ao cubo sobre 3 fatorial e assim sucessivamente. X a quarta sobre 4 fatorial. Enfim, como eu quero uma expansão perto do zero, meu x ele vai ficando muito pequenininho à medida que eu pego exponenciais, né, maiores. Então, vamos substituir, galera, esse resultado lá na minha conta. Para nós, para o nosso caso, a minha exponencial ela é do tipo menos bt sobre n. Então, esse aí é o nosso x, tá? Então, ficaria 1 menos bt sobre m, certinho? Aí, como está ao quadrado, o menos vira mais. Então, fica mais b ao quadrado, t ao quadrado, sobre 2m, e assim por diante, tá? Não vou ir mais além não, porque aí os termos vão ficando muito pequenininhos. Então, vamos substituir? E aí vocês veem a magia acontecendo, galera. A velocidade, que depende do tempo, vai ser igual a... Olha a equação 1. mg sobre b, abre parênteses, 1 menos a exponencial. Então, vou colocar aqui, ó, mg sobre b, abre parênteses, 1 menos a exponencial. E aí, quando eu botar menos a exponencial, vai entrar aquela expansão lá, ó, 1, aí eu vou ter que ir trocando os sinais, né? bt sobre m menos b2 t2 sobre
2M. Vamos multiplicar? Então, V de T vai ser igual a 1 menos 1 vai dar 0. O primeiro termo vai cancelar M com M. Vamos fazer assim, ó. MG sobre B vezes BT sobre M. Menos MG sobre B vezes B quadrado, T quadrado, 2M. Beleza? Olha que bonito, galera. Massa com massa morreu. B com B morreu. Aqui também, mas aqui pouco importa, porque olha só. Só vai sobrar quando você tomar o B igual a 0. Só vai sobrar o primeiro termo. Porque o primeiro termo não depende de B. E é apenas GT. Oh, rapaz. É mágica? Não é mágica. Esse resultado vocês conhecem. Tá? Para finalizar, e aí eu vou deixar também como exercício, vocês vão encontrar a equação da posição, viu? Então, para encontrar a posição, a equação da posição, vamos voltar, então, voltemos. A equação, voltemos à equação 1 desse problema, tá? E a equação 1 ela era o seguinte, V de T é igual a MG sobre B, que multiplica 1 menos a exponencial de menos B, T, M. O que você tem que fazer aí, galera? Lembra que vou fazer aqui só a ideia, e vocês vão terminar, tá? Lembra que o V de T nada mais é do que o dy dt. Tá bom? Aí passa o dt para lá, e para você encontrar o y, você integra. Não é difícil, aqui é rapidinho, vocês vão fazer isso, por favor. Vocês vão encontrar que o y de t, que é a equação da posição, vai ser dada por mg vezes t sobre b, mais m2 g sobre b ao quadrado, certinho, que multiplica a exponencial de menos bt sobre m, menos 1. Fazer. A outra dá mais trabalho, tá? Aqui é rapidinho. Pronto. Então, vocês estão vendo, galera, que vocês precisam fazer exercício, cara. Porque as aplicações, elas envolvem vários contextos, várias contas, e você só domina essas coisas se você fizer exercício, tá bom? Não adianta só imaginar e falar, deve ser assim. Não. Tem que ir lá, sentar a bundinha na cadeira e, velho, destrinchar. E começa do zero, bicho. Estabelece lá a origem, estabelece lá qual é o seu sistema de coordenadas. Você quer colocar para cima positivo, para baixo negativo? Beleza. Você quer fazer o contrário? Beleza. Mas segue esse fluxo de escolhas, entendeu? E aí você resolve
o seu problema. Beleza, galera? Eu vou parar a gravação aqui. Já tá grande esse vídeo, eu acho, né? Adiós.